Meu nome é Lucas Nathan Pereira Silva. Eu sou bolsista PIBIC-FAPEM. O meu orientador foi o professor Dr. Fabiano de Carvalho Simas, egresso do programa de pós-graduação em Física da UFRGS. O título do meu trabalho é Colisões Kink em um modelo deformado. Fazendo uma breve introdução, o estudo de defeitos tem enorme aplicabilidade em diversos setores da física, tanto na física da matéria condensada como na cosmologia em geral, que se estende tanto a teorias de gravitação como teorias de gravitação em dimensões elevadas, ou seja, dimensões superiores a d maior que 4. Bom, o primeiro estudo de defeitos relacionados ao tema do meu trabalho surgiu nos trabalhos de John Scott Russell, acerca do que ficou conhecido à época como solitons. Neste trabalho, ele descreveu propriedades fundamentais para descrever sistemas que possuem soluções parecidas com as soluções que eu obtive no meu trabalho, como a grande estabilidade e a localizabilidade das soluções em um ponto do espaço. Bom, a estrutura topológica mais simples é chamada de kink. Neste caso, o kink é um defeito topológico em 1 mais 1 dimensões que nós construímos dentro de uma teoria de campo escalar construída sobre um espaço de Minkowski, de 1 mais 1 dimensões. Bom, as justificativas do meu trabalho são bastante simples. O estudo proposto nesse trabalho tem grande importância no contexto científico, pois envolve tanto áreas como física da matéria condensada, como teoria quântica de campos, teoria clássica de campos, teorias de gravitação, cosmologia, diversos trabalhos. Propicia também um contato do estudante de graduação com métodos numéricos e matemáticos, que são ferramentas essenciais para qualquer estudante que queira seguir na área de pesquisa, em especial na área de colisões de defeitos. Permite também o primeiro contato e utilização do formalismo de teoria de campo. Sem ele, não seria possível obter os resultados que possuem esse trabalho. Os objetivos também são bastante simples. Entender o problema de colisão do modelo proposto nesse trabalho. Estudar os métodos de Runde-Kutta para equações diferenciais ordinárias. Estes são essenciais para resolver a parte temporal das equações de movimento relacionadas à teoria de campo. Estudar os métodos de diferenças finitas, que, neste caso, são essenciais para resolver o problema de contorno do tipo de Dirichlet, da equação de movimento também. Analisar a estrutura genética de Chubals, que é um fenômeno relacionado a modelos não integráveis, são os modelos que, neste caso, eu estou estudando. E a formação de ósculos, que são estados oscilantes de longa duração. E identificar o papel do modo vibracional no surgimento desses padrões, ou seja, nas janelas de Chubals, formação de ósculos, que acontece nesse processo de espalhamento Kink-Kink. Bom, a metodologia é bastante clara. Um estudo bibliográfico das referências que foram propostas na base do meu trabalho, além de que estudar outras referências. E além disso, a supervisão por meio de reuniões com o objetivo de esclarecer e elucidar pontos a respeito do projeto, tema. O estudo do formalismo lagrangiano, como eu havia dito, é essencial para obter as equações de movimento e a utilização de métodos numéricos na resolução de problemas não analíticos, em especial com o auxílio da ferramenta computacional, que neste caso foi utilizado o MATLAB. No meu trabalho, eu proponho o que é chamado de modelo Clay-Gordon deformado. É um modelo que compreende uma teoria descrita por um campo escalar real de 1 mais 1 dimensões, no espaço de Minkowski, que é descrito por um campo Q, em função de t e de x. O potencial desta teoria é obtido através do método de deformação. Neste caso, utilizamos uma função, que é chamada de função deformadora, e fazemos correção, neste caso, na teoria de campo de Klein-Gordon. Essa correção que fazemos, por isso é chamado de modelo Klein-Gordon deformado. Este modelo apresenta uma degenerescência associada ao parâmetro de deformação B. Isso quer dizer o quê? Que esse parâmetro ele modula o processo de quebra espontânea de simetria do potencial relacionado à teoria. Aqui podemos ver o potencial, podemos ver que ao variar o parâmetro B de B igual a 1 até B igual a 0, nós saímos de um modelo que tem 2 vácuos degenerados para um modelo que tem 3 vácuos degenerados, sendo B igual a 1, respectivamente, ao modelo Φ4, que é um modelo muito conhecido na literatura de defeitos, do tipo especial do tipo Kink, mas também, entre outros, teoria quântica de campos também, para um modelo Φ6, que é esse modelo que tem 3 vácuos. Então, o que acontece aqui é uma transição contínua de um modelo Φ4 para um modelo Φ6. Ou seja, estamos modulando o processo de quebra espontânea de simetria do modelo. Tá. Então, partindo da densidade lagrangiana deste modelo,
Daqui, desse Lagrangiano, nós vamos obter a dinâmica. Obtemos as equações de movimento a partir do princípio de Hamilton, a equação 3, cuja solução obtida via método de Mogul-Moore é essas duas soluções aqui, sendo a parte positiva correspondente ao kink e a parte negativa correspondente ao anti-kink. Veja que em todas essas equações nós temos uma dependência no parâmetro B, que é o parâmetro de deformação, introduzido no modelo de Klein-Gordon. Aqui nós podemos ver que não só há uma transição contínua no potencial do modelo, mas também uma transição contínua na solução de campo. Através do método de perturbação, nós estudamos isso com o objetivo de obter a estrutura ressonante do modelo, que vai explicar todos os comportamentos de colisão que obtemos a seguir. Vemos que o potencial de estabilidade também depende de B, não poderia ser diferente. Vemos que há uma transição de um potencial com apenas um único vácuo para dois vácuos. Aqui, fazendo a análise numérica daquele potencial, nós obtemos esse conjunto de autovalores, sendo para B igual a 1 apenas um único alto valor, ou seja, um único modo vibracional, enquanto que para B igual a 0,1 nós temos 4 modos vibracionais. E vamos ver mais à frente que a presença desses modos vibracionais adicionais interfere nos mecanismos de surgimento de janelas de Tilley-Bouls. Bom, para rodar o programa, nós aplicamos as condições iniciais. São essenciais para resolver uma equação diferencial de segunda ordem, na parte temporal, da qual nós introduzimos as seguintes condições iniciais, tanto uma para o campo inicial, como uma para a velocidade do campo inicial, onde usamos que x igual a 0, x0 igual a 12 corresponde ao centro de partida do boost, nesse caso um boost de Lorentz, fazemos um boost das soluções estáticas. E na grade nós introduzimos uma diferença, um passo para a posição espacial de 0,09 para a parte temporal de 0,04. Foi essas as condições do nosso problema na grade. E os resultados são os seguintes. Nós obtemos o comportamento de Tilley-Bouls, neste caso para B igual a 0,8, aquele parâmetro de deformação. Nós obtemos uma segunda janela de Tilley-Bouls para VI igual a 0,075, correspondendo à sua velocidade. Nós podemos ver aqui que a segunda janela de Tilley-Bouls ela fica representada por esse comportamento aqui. Temos dois picos, duas colisões, ou seja, o kink ele colide, depois ele se separa, oscila duas vezes, por isso é uma janela de segunda ordem, ou segunda janela de Tilley-Bouls, colide de novo, uma segunda vez, e depois se separa. Esse é o comportamento de Tilley-Bouls, e essas duas oscilações entre picos, ou entre Bouls, é o que define a ordem da janela. Nós obtemos também uma terceira janela de Tilley-Bouls, para o mesmo parâmetro B igual a 0,8, só que para uma velocidade superior. Não a mesma janela, nós obtemos uma janela de ordem 3. Bom, também obtemos o comportamento Oslo, que para B igual a 0,1, aquele lá que possui 4 modos vibracionais, nós obtemos a formação de 3 óscilos, um central e 2 mais à direita e mais à esquerda da oscilação. Perceba que a solução química ela colide, depois ela meio que se aniquila e forma esses estados oscilantes. Perceba que se eu aumento o valor de B, 0,2, eu tenho menos modos vibracionais. E, em contrapartida, para a mesma velocidade que em comparação com o resultado anterior, eu tenho agora a formação apenas de 2 óscilos. Então, o que estamos percebendo é o seguinte, a presença de mais modos vibracionais facilita o processo de surgimento de óscilos. Aqui temos uma figura bastante interessante, onde vemos a estrutura ressonante do modelo, em comparação para B igual a 0,1 e B igual a 0,8, onde essa primeira linha aqui corresponde a uma primeira colisão, enquanto que a segunda linha corresponde a uma segunda colisão, e as regiões em azul correspondem a pontos onde há divergência, ou seja, o kink colide, mas não volta a colidir novamente, ou seja, temos uma primeira janela de Tilley-Bouls aqui em 0,20, onde o kink colide uma primeira vez, uma segunda vez e não volta a colidir de novo. Então, essas regiões em azul são as janelas de Tilley-Bouls. Percebemos que para B igual a 0,8, já havendo a presença de mais um modo vibracional adicional, a estrutura ressonante ela é alterada bruscamente. O que observamos é que não há mais o aparecimento de uma primeira janela de Tilley-Bouls, uma janela de primeira ordem. Nós obtemos apenas uma janela de segunda ordem,
de terceira ordem, onde nesta região aqui para 0,08, que foi um dos resultados que nós obtemos, uma janela de segunda ordem e uma janela de terceira ordem. O que isso significa? A presença de mais modos vibracionais está suprimindo a formação de janelas de Chubauce no modelo. Então as conclusões são bastante simples e óbvias a partir dos resultados que obtemos. Ao analisar o processo, nós observamos uma relação de dependência com as velocidades iniciais. Isso acontece para diferentes modelos, não só para esse. E esse, em especial, um parâmetro B. É uma dependência em relação ao parâmetro B. Para B igual a 0,8, observamos a supressão da primeira janela de Chubauce. Para B igual a 0,2 e 0,1, observamos a formação de estruturas oscilantes de longa duração. Por fim, a presença de múltiplos modos vibracionais para valores pequenos de B suprimiu a formação de janelas, que é o que eu disse anteriormente. Ou seja, quanto mais modos vibracionais, fica presenciado o mecanismo de supressão de janelas de Chubauce. Aqui vai os meus agradecimentos ao professor Dr. Fabiano de Carvalho, que propiciou a oportunidade de trabalhar com ele, trabalhar sobre o tema e produzir este trabalho, sobre minha autoria. O presente trabalho foi realizado com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, FAPEMA. Minhas referências: